Olá, querido estudante, querida estudante, como é que você está? Espero que esteja bem. Nesse vídeo estaremos dando início à aula 3, estaremos vendo os números racionais. Vou estar passando aqui com vocês essa aula. Eu vou estar depois pedindo que você faça os exercícios dessa aula, mas você não vai me entregar, tá? Você não vai me entregar porque esse exercício é como um dever de casa que você faz para aprender. Então vou estar aqui dando condições para você fazê-lo, vou estar esclarecendo os termos da aula e vou dar um tempo para você fazer o exercício. No próximo vídeo vou estar resolvendo esses exercícios aqui da apostila e postando uma atividade eletrônica. Essa sim você estará me enviando. E diferentemente do como eu estava fazendo antes, eu não vou estar revelando a resposta da atividade eletrônica que eu vou colocar para vocês. Para dar tempo para as pessoas que não estão tendo acesso, no momento que conseguirem entrar, fazê-las também. Se eu revelar a resposta, vai ficar ruim, porque as pessoas vão ter acesso à resposta, vão me entregar a atividade já com o gabarito pronto. Então, não vou estar mais colocando prazo para envio, vou estar disponibilizando sem prazo, para dar tempo para as pessoas que não estão conseguindo ter acesso, depois, se eles conseguirem, poderem fazer. Então, repetindo, eu só vou estar revelando a resposta das atividades da apostila, que não serão pontuadas, então não precisa estar me enviando, tá bom? Vamos começar então olhando aqui essa aula. Ela fala sobre números racionais. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Aqui eu tenho cinco exemplos, né? Então tem o 5, que pode ser escrito na forma de fração, colocando 1 embaixo. Nós temos o 0,3, que pode ser na forma de fração 3 sobre 10, e assim por diante. Eu vou estar explicando como é que você faz essa representação, mas ela não é o objetivo da aula ainda. É só apresentar os números racionais para vocês. O primeiro ponto da aula é você ter condições de transformar um número que está na forma de fração num número em representação decimal. Então, por exemplo, 2 sobre 5 ele pode ser escrito nessa forma aqui, 0,4. E como que eu chego nessa conclusão? Efetuando a divisão. Uma fração nada mais é que você dividir o de cima, que é o numerador, pelo de baixo, que é o denominador. Eu vou estar aqui indo para a lousa para mostrar para vocês um outro exemplo. Pode ser 2 sobre 5 mesmo. Vou mostrar como é que faz essa conta aí. Então, vamos fazer. Eu tenho essa fração aqui, 2 sobre 5, e eu quero ver como é que é a sua forma decimal, ou seja, quanto que dá dividir 2 por 5. A primeira coisa que você vai perceber é que 2 é menor que 5, então não tem como fazer a divisão. Para isso, você vai aumentar, colocando um zero aqui e colocando um 0, ali no quociente. Agora você pode fazer, dá 4, porque 4 vezes 5 dá 20. Então, 2 sobre 5, na sua representação decimal, é 0,4, como está mostrando lá na apostila. Vamos voltar para a apostila. Tem um segundo caso, que tem uma dízima periódica, então 167 dividido por 66. Vamos voltar lá para o quadro, para fazer o 167 dividido por 66. Então tem essa fração aqui, como é que ela é na sua forma decimal. Repare que agora o numerador, que é o de cima, é maior que o denominador, que é o de baixo. Então já posso começar efetuando a divisão. Eu não preciso ficar aumentando e colocando 0, aqui. Já posso começar direto. E para fazer a divisão, tem que ver qual é o número que vezes 66 dá 167. Então, se eu fizer 2 vezes 66, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1, 13. Tá? Ainda está abaixo de 167. Se eu multiplicar por 3, eu vou passar, porque já está bem perto, né? Se eu botar mais 66 aqui, ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Passou. Então eu fico com 2 mesmo. 2 vezes 66, 132. Para chegar a 167, falta quanto? Eu costumo fazer a subtração aqui mesmo, tá? Não fico fazendo separado, não. Se você quiser fazer separado, você faz. Mas eu faço aqui mesmo para poupar tempo. Então 7 menos 2 dá 5. 6 menos 3 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Então o resto é 35. Né? Seria o resto. Eu fecharia a minha conta aqui. Mas como eu estou fazendo uma divisão com números racionais,
eu já tenho essa técnica de aumentar meu resto, como eu fiz aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar um zero aqui e vou colocar uma vírgula. Eu não coloco zero e vírgula porque já tem uma casa decimal aqui. Eu só coloquei o zero aqui porque eu não tinha nada. Aí tem que colocar alguma coisa. Mas aqui já está o 2. Então eu só coloco a vírgula, tá? Preste atenção nesse negócio aí. Agora, qual é o número que vezes 66 dá 350? Eu sei que 3 vezes 66 dá 198. Está bem longe, né? Eu posso aumentar mais esse 3. Eu posso botar 6, por exemplo. Para ver se... Para não ficar indo de 1 em 1, né? Bota logo 6 e se estiver muito alto a gente desce ele um pouco. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Então, o que houve? Por que eu multipliquei por 350? Fiz besteira. Calma aí, deixa eu voltar isso tudo aqui. Nada a ver. Eu tenho que multiplicar por 66. Eu tenho que ver qual número que vezes esse dá 350, né? 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. Então, ó, passou de 350. Então, tem que diminuir esses 6. Vou botar por 5. O bom de dividir, que você tem um rascunhozinho, é que conforme você vai fazendo as contas, você vai aproveitando depois esses resultados posteriormente. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 6, 30, com 3, 33. Então, ó, chegou perto, né? É esse número mesmo, é o 5. Então, para chegar a 350, eu não preciso diminuir aqui. Eu posso colocar direto no resto, que já sei que é 20. Agora, de novo, vamos aumentar esse resto. 200 agora, eu sei que é por 3, ó. 3 vezes 66, perto de 200, ó. Eu já aproveito aquela conta ali. Falta 2. Então, vou aumentar de novo aqui. Como ficou menor, você coloca 0, tá? Aí faz 0 vezes 66, 60 é 0. Para chegar a 20, 20. Aí repete aqui para não dar confusão, tá? Agora você aumenta esse 20. De novo, né? Aumentou o 2, agora aumenta o 20. Aí 200 por 3 de novo, ó. 3 de novo. Aí vai sobrar 2. Aí vai dar 0. Aí você vai... E vai virar uma dízima periódica. Tá? Então, isso é uma dízima periódica. Você não termina nunca essa conta. Vai ficar repetindo 0,3, 0,3 indefinidamente. Aí você coloca 3 pontinhos e para. Já deixa indicado qual número que se repete, né? Quais são os algarismos que se repetem. No caso é o 3 e o 0, já está nítido ali. E aí você pode colocar 3 pontinhos. Tá? Vamos voltar lá para a apostila. Aqui tem um exemplo de onde você vê isso no mercado. Tem lá o valor do produto, tem o zero, tem a vírgula, né? Porque tem os centavos, às vezes tem algarismo ali em centavos. Aqui no ônibus, aqui chama atenção porque tem ponto em vez de vírgula, então isso é muito comum confundir. Aqui no Brasil, no lugar de ponto é vírgula. Tá até errado aqui a rigor, né? Dá para entender, mas a rigor aqui tinha que ser vírgula. Lá, aqui no Brasil, nós utilizamos pontos para separar as classes numéricas, né? 1000, milhão, bilhão. Aí é comum colocar ponto, mas nos Estados Unidos eles colocam vírgula. E vice-versa. Onde é para colocar vírgula, eles colocam ponto. Então, às vezes, você na calculadora você coloca ponto indevidamente, porque o ponto ali significa vírgula. Não esqueça disso, tá? Operação em Q. Q é o símbolo dos números racionais. Então, as operações são adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso aqui pode parecer difícil para vocês, por isso que eu não gosto de abordar desse jeito, que é uma formulazinha, um macetinho. Né? Eu prefiro estar explicando por que tem esses macetes. Então, para isso, vamos voltar para o nosso quadro. Eu vou subir aqui, ó, nossa telinha. Vamos ter um espaço novo aqui para a gente trabalhar. Então, por exemplo, né, eu tenho uma adição para fazer aqui, ó, 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Antes de iniciar aqui essa conta, vamos para as representações fracionárias. Eu vou pegar aqui um desenho, um quadrado. E esse quadrado aqui, ele vai representar uma unidade, tá? Esse quadrado aqui. Ele representa o número 1. Tá? Uma unidade. Pode ser qualquer coisa, um tijolo, um chocolate, tanto faz. Eu vou utilizando como referência esse mesmo espaço, esse mesmo tamanho de 1,
para fazer minhas frações. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero representar 1 sobre 2. Essa fração aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para a minha fração primeiro para o denominador, que é o 2. E eu vou dividir a minha quantidade na quantidade que está indicada no denominador, em duas partes iguais. Então eu vou vir aqui e eu vou dividir aqui no meio, ó. Mais ou menos, né? Pronto, está dividido. Agora, olhando para a parte de cima, que é o numerador, eu vou pintar essas quantidades que estão indicadas aqui. Eu vou pintar uma quantidade só. Então, essa parte pintada é a minha metade, é o meu 1 sobre 2. Tá? Só isso aqui é o meu 1 sobre 2. Deixa eu aumentar um pouco a grossura dessa caneta para ficar legal. Pronto. Então aqui está 1 sobre 2 representado. Se eu fosse representar 2 sobre 2, por exemplo. 2 sobre 2. Então primeiro vamos fazer aqui a nosso 1 padrão. Seria isso aqui 1. Mais 2 sobre 2. Como é que eu faço? Olhando para o denominador, eu tenho que dividir em duas partes iguais. Dividir. Olhando para o numerador, eu tenho que pintar duas partes. Então eu pinto essa e pinto essa. Então aqui está representada 2 sobre 2, que na verdade é 1, né? Porque se eu dividir 2 por 2, dá 1. Então tem aqui frações e eu posso somar frações. Eu posso somar frações. O que aconteceria se eu somasse esse 1 sobre 2 com 2 sobre 2? Essa conta aqui, ó. 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Eu ia ter quantos pedaços de chocolate? O que vocês acham? Ó, eu ia ter 3 pedacinhos desse, né? Eu ia ter 3 pedacinhos desse. Eu ia ter 3 sobre 2. Por que sobre 2? Por que eu não somei o de baixo? Porque não se soma o de baixo. O de baixo só está indicando em quantas partes eu dividi o inteiro. Eu sei que são 3 pedaços desses aqui, ó, desse 1 sobre 2. Por exemplo, se eu fosse representar aqui 1 sobre 3, vamos fazer aqui do lado, 1 sobre 3. Vamos representá-lo aqui. Vou colocar aqui do lado, ó, o inteiro, a parte inteira, né? E agora eu vou dividir o número que está embaixo, que é o 3. Vou dividir em 3 partes iguais, ó. Vamos dividir mais. Calma aí que tem que mudar aqui a ferramenta. É aqui. Vou dividir em 3 partes iguais, ó. Mais ou menos, né? Aqui, ó. 3 partes iguais, certo? E agora eu vou pintar uma só. Quanto que dá se eu somar 1 sobre 2 com 1/3? Eu vou ter um pedaço desse com um pedaço desse. Eu tenho denominadores diferentes, então não tem como fazer a conta, porque eu estou mensurando coisas que são quantidades diferentes. Né? Aqui eu estava somando tudo que tem o mesmo tamanho. Eu estava somando 3 de 1 sobre 2. Cada pedaço desse é 1 sobre 2. Então ia ter 3 sobre 2. Agora aqui não teria como fazer a conta. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Eu não consigo fazer essa conta porque os denominadores são diferentes. Eu não posso falar que dá 2 sobre 2 nem 2 sobre 3. Fica no impasse. Para fazer a conta aqui, como aqui na conta que eu armei para a gente fazer, eu teria que arrumar um jeito de fazer com que esses denominadores fossem iguais, né? E como que eu faço isso? Eu multiplico em cima e embaixo por um número conveniente, nos dois casos. Se eu multiplicar, por exemplo, esse aqui por 3, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 sobre 6, certo? 3 sobre 6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, por 2 aqui, eu vou ter 2 sobre 6. Vamos representar essas frações, 3 sobre 6 e 2 sobre 6? Vamos ver o que acontece, ó. Vamos pegar aqui o inteiro, fazer aqui, ó. Então aqui eu vou escrever 3 sobre 6. Então como é que a gente faz isso? Se eu subir um pouquinho, tá ficando ruim ali, né? Então como é que a gente faz isso? A gente vai dividir em 6 partes iguais, ó. 1, 2,
3. 6 partes iguais. Está mais ou menos igual, né? Vamos fingir que está igual. Então, vou pintar quantas? Pelo que eu falei, tem que pintar 3, né? Então, vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Repare, se você comparar, né? Se você comparar essa fração com essa, repare que é a mesma quantidade, ó. Eu só dividi em partes diferentes, mas se você comparar 3 pedacinhos desse, dá um desse inteiro aqui, ó. Eu ainda tô com a metade do chocolate, 1 sobre chocolate. Ainda tô com 1 sobre 2, só que eu reescrevi, eu reparti esse chocolate de modo conveniente. Ó, vamos fazer o 2 sobre 6. Agora, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Então, ó, o chocolate inteiro está aqui. Agora vamos repartir ele em 6 partes de novo. Eu vou repartir do mesmo jeito que eu reparti o outro. Pronto, agora tem quantidades repartidas iguais. E eu vou pegar quantas partes? Vou pegar 2. Ah, não indiquei aqui quem é que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo 2/6. Tá? Porque é 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Eu vou pegar 2 partes só. 1, 2. Nesse meu exemplo aqui, não ficou tão claro que... Já sei, eu vou recortar ele de uma forma diferente, mas não vai atrapalhar a nossa resolução. Tá? Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu quero representar aqui o 2/6, certo? Para ficar bem claro para você me entender. Eu vou dividir ele em 6 partes também, só que eu vou dividir ele assim, ó. Só para fazer comparação com o outro lá de cima. Tá vendo? Eu dividi ele de forma diferente. Só que cada quadradinho desse, cada retângulo desse, tem o mesmo tamanho que esse, só está na vertical. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Então, agora eu vou pegar 2 partes só. 1, 2. Só para ficar parecido com esse, para você visualizar que é a mesma quantidade, ó. Só que está escrito de forma diferente. Bom, agora eu posso fazer essa soma aqui, ó. Eu só troquei a forma de escrever as minhas frações. Eu não estou modificando ali os valores iniciais, que é 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Eu só reescrevi eles. Então, conclusão. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 é igual a 3 sobre 6 mais 2 sobre 6. É a mesma conta, só mudei a forma de escrevê-los. Só que repare, os denominadores são iguais, porque eu tenho pedaços de mesmo tamanho para somar. Agora faz sentido eu somar esses pedaços. Eu vou somar esses pedaços mantendo o denominador igual. Eu não mexo no denominador, porque é ele que me diz em quantas partes eu estou dividindo inteiro. Para ficar iguais, eu tenho que ter a mesma quantidade de partes, dividindo esse inteiro. Eu somo só os de cima, só os numeradores, que é o 3 mais 2, que dá 5. Então fica 5 sobre 6. Ou seja, eu tenho 5 partes de 1 sobre 6. Né? Porque cada um desses aqui é 1 sobre 6. 1 sobre 6 eu fosse fazer, representando, aqui, ó, tomando 1 como referência, né? Aquele inteiro lá de cima. Opa, calma aí. Quero mudar aqui. Como é que seria 1 sobre 6? Seria dividir em 6 partes e pintar uma. Ou seja, essa minha resposta aqui é 5 sobre 6. É 5 partes dessas sobre 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é essa ideia que nós vamos usar para fazer as operações entre frações. Você não soma o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, como as pessoas pensam, a maioria, né? Quem chega que não tivesse essa aula aqui de hoje, por exemplo, e olhar para aquilo ali. Deixa eu só mudar aqui o tamanho da caneta. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ia olhar para isso aqui, ia fazer assim, ó, 1 mais 3, 4, 2 mais 4, 6. Só que isso está errado. Não é assim que faz. Você tem que ter mesmo denominador, e eu não tenho. E a minha tática para fazer isso é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, de forma conveniente. Que número é esse? Eu vou escolher. Eu posso escolher qual número que eu multiplico em cima e embaixo.
eu vou escolher de forma conveniente. Eu sei que 4 ele aparece na multiplicação, o 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2. Eu multiplico em cima por 2 também, que tem que ser iguais. Aí vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, eu modifiquei a primeira fração. Não há necessidade de modificar a segunda, porque já está 4 embaixo. Eu transformei uma fração, uma conta de frações que tinha denominadores diferentes, em uma conta de frações que tem denominadores iguais. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no meu exemplo. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Dá 5 sobre 4. Para subtrair é a mesma coisa, tá? Você não mexe nos denominadores. Você reescreve a fração de modo conveniente. Aí sim você repete o denominador e faz a subtração com os numeradores. Fica 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Ficaria assim, ó. Aí você escreve menos 1 sobre 4, tá? No final. O menos fica na frente da fração. Para multiplicar é mais fácil. Se ao invés de somar ou subtrair, você multiplicasse esses números, você não se preocuparia com nada disso. Só multiplica na reta mesmo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. É mais fácil, muito mais fácil multiplicar. Você faz direto. Você não se preocupa em ficar transformando frações equivalentes. E para fazer a divisão, tem um detalhezinho só. Se fosse divisão, você faria o seguinte. Você repete o primeiro número, primeira fração, né? Repete a primeira fração. Você troca o sinal de dividir por multiplicar e você inverte, ou seja, coloca o número que está embaixo em cima e o número que está em cima embaixo. E depois sim, depois disso tudo, você pode multiplicar normalmente. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Essa é a resposta. Não está em fração irredutível, mas não vou explicar isso agora não. Vamos parar o vídeo por aqui, que já está muito grande. No próximo vou falar sobre a representação geométrica. E é isso. Qualquer dúvida deixa aí no comentário. Forte abraço e até mais.